Olá, estamos começando mais um programa Painel Político e hoje eu recebo o delegado Wellington Moreira, pré-candidato a prefeito de Caratinga pelo Democratas. Muito obrigado pela presença, doutor Wellington. Eu te agradeço a oportunidade de a gente poder estar citando alguns procedimentos interessantes nas próximas eleições. Pois é, e como é que está esse preparativo aí dessa campanha? O senhor acredita que é possível realmente arregimentar aí um grupo forte para ter uma chance mesmo de eleição? Como é que está? Olha, desde o primeiro momento em que nós resolvemos colocar o nome à disposição na pré-candidatura, nós não tínhamos dúvida alguma de que, com certeza, nós conseguiríamos arregimentar um número bom de pessoas, né, envolvidas politicamente em Caratinga, para que a gente pudesse ter um grupo forte, coeso para a disputa dessas eleições. O partido é o Democratas, né? Exatamente, o Democratas. E a gente, no decorrer desse período da pré-campanha, com várias conversações, né, encontros, debates, isso veio nos dar um poder de concentração maior, um poder de conversação maior com os partidos políticos. E hoje nós já temos aí a nossa pré-candidatura já confirmada, né? Candidatura confirmada pelas convenções realizadas no dia 25 do mês passado agora, né? Já fomos na convenção, tivemos a confirmação do nome na majoritária, fechamos parte das coligações na proporcional e ainda há a possibilidade de que isso ocorra ainda no dia de hoje. Novas coligações. Novas coligações, estamos na expectativa disso. E essa convenção já definiu o nome do vice? Na nossa convenção do dia 25, nós ainda não havíamos definido o nome do vice. Tínhamos alguns nomes em mente, alguns partidos, e agora, no sábado, dia 31, no domingo, dia 31, melhor dizendo, nós efetivamos, sim, aí fechamos a coligação majoritária, né, a chapa da majoritária, comigo como cabeça de chapa, e o doutor Giovanni Correia, médico, né? Isso, médico e pastor da igreja El Shaddai em Caratinga. E é de qual partido, doutor Giovanni? Da Rede de Sustentabilidade. Da Rede de Sustentabilidade. Exatamente. Então, a coligação pela qual o senhor vai disputar a prefeitura já reúne o Democratas, a Rede de Sustentabilidade, PCdoB e o PSD. Hoje nós já devidamente confirmadíssimo esses quatro partidos, né? E ocorrem convenções hoje e a gente não pode ter a ousadia. Antecipar, né? Exato. Antecipar. Né? Que pode acontecer a tendência e a possibilidade é que realmente a gente aglutine mais alguns desses partidos que hoje irão para as convenções. Mas a gente prefere esperar, né, com um pouco mais de cautela para dar a notícia na hora que ela realmente ocorrer de forma positiva. Democratas, historicamente, né, o antigo PFL em Caratinga, era um grupo que reunia a sua maior expressão, que sempre foi o doutor Eduardo, né? Em torno dele reuniram outras lideranças importantes. Esse grupo se mantém ou houve uma mistura nisso aí, doutor? Eu acredito que sim, porque depois do falecimento do doutor Eduardo, o partido ficou um tanto quanto solto em Caratinga. A legenda atuante servindo para a composição, mas não apareceu ninguém ou não quiseram lançar ninguém para pré ou candidato na legenda. E com a ascensão do Misael Varela, filho do Lael Varela, deputado federal em Caratinga nas últimas eleições, com votação expressiva, pessoas envolvidas na área de saúde, então ele decidiu-se que nós deveríamos lançar essa pré-candidatura e o nome escolhido foi o meu, para que nós pudéssemos levar a bandeira novamente do Democratas e reerguer o partido de forma positiva a disputar mais uma eleição. É um partido, né, que hoje é o partido do presidente da Câmara dos Deputados. Exato, né, Rodrigo Maia. O deputado Rodrigo Maia, que inclusive recentemente disse que o partido ele perdeu muitos adeptos, muitos aliados, perdeu a sua bancada durante um tempo, mas manteve ali uma coerência, né? Durante muito tempo até de oposição ao presidente Lula, uma oposição intransigente à presidente Dilma também, e agora experimenta realmente um renascimento, né, o partido. E eu acho que um renascimento no momento em que o Brasil realmente precisa disso, né? No momento que nós carecíamos ou carecemos, né, de novas lideranças, né, numa remodelação da política, né, da maneira nova e diferente e positiva de fazer política.
demonstrando o quê? Que você pode sim ser oposição sem ser radical, que você pode ser direita sem ser radical, porque aquela oposição em que você se fixa em que tudo que o seu adversário esteja praticando é tudo errado, isso tem caído por terra. E essa nova concepção dentro do Democratas, agora com a assunção do partido à Câmara dos Deputados, nós tivemos a percepção disso, né, que realmente há essa mudança de direcionamento, que não podemos ser oposição por ser oposição, tem que ser uma oposição madura, apoiarmos, né, os governantes nos momentos em que realmente eles tomam as decisões que serão benéficas para o país, para os estados e para os municípios, e sermos duros naquelas em que vêm de encontro aos interesses da população. Doutor Eto, falando um pouco de política municipal, o senhor tem uma carreira como delegado da Polícia Civil. Foram quantos anos aqui em Caratinga? Em Caratinga mesmo, eu trabalhei de 2002 ao final de 2005, né, foram 3 anos e alguns meses. E ao final agora da carreira já, eu voltei para Caratinga já como delegado regional. Nós trabalhamos de 26 de junho até o dia 5 de outubro. Na data na qual eu fui exonerado do cargo. Em 2015. 2015. Esse episódio deixou alguns questionamentos, né, doutor? Por que foi uma passagem tão rápida? A gente sabe que o senhor trabalhou como delegado regional em Manhuaçu também, não foi? Exato, foram 3 anos. Isso, 3 anos lá como delegado regional, e a sua aspiração na carreira sempre foi ser delegado regional aqui em Caratinga, né? Até pelo fato de eu poder ter o privilégio de me aposentar dentro da cidade que eu escolhi para estar vivendo o resto da minha vida, né? Uma cidade dos meus pais. E eu fui convidado primeiro no final de 2014, mas no decorrer do convite, o colega que aqui estava resolveu ficar um pouco mais, mas aí já no meado do ano de 2015, o convite voltou a ocorrer novamente e nós fizemos as ponderações junto à chefia, e conversamos com as pessoas que nós achávamos que seria conveniente haver essa conversa e tudo tranquilo, nós viemos para cá. E é até bom a sua pergunta, porque a gente ouve às vezes nas ruas algumas pessoas citando que o fulano disse que o doutor Wellington ele deixou de ser delegado regional em Caratinga porque ele cometeu algum deslize de ordem administrativa, né? E aí é oportuno essa pergunta para a gente esclarecer dessa maneira. Nos meus 30 anos de carreira profissional, dos quais 20 como delegado e dos últimos 3 anos e meio praticamente como delegado regional, ocupando cargo de chefia. É o posto máximo da Polícia Civil. Exatamente. Né? Nós chegamos aí ao nível geral, que é o último grau da carreira, e infelizmente foram por problemas políticos, né, de interesse do governo do Estado, né, e interesse de repente de alguns políticos que não queriam nos ter em Caratinga. Certo. Mas a gente entende, eu acho que... Então foi uma movimentação política que talvez de algum modo estava achando que o senhor, na posição de delegado regional, poderia aí levar uma vantagem, né, nessa sua aspiração política. Exatamente. Porque o senhor foi candidato a deputado também estadual, né? Em 2 oportunidades. Né? E a candidata a vice-prefeito. Exatamente. O atual prefeito que aí está, em 2008, nós disputamos as eleições. O senhor foi candidato a vice. Exato. Então, assim, a gente tem essa bagagem toda de ordem política, apesar de não ter nunca, até o presente momento, exercido nenhum cargo público no sentido de... Mandato eletivo. Mandato eletivo. Né? Mas a gente está sempre no meio, na militância. E agora, com essa situação, o que acontece? Eu vim para Caratinga para me aposentar em abril de 2016, Sim. completando os 30 anos estritamente de serviço na polícia. E as coisas foram acontecendo de forma assim, eu acho que tão natural, elas foram nos conduzindo para que nós... Então o senhor hoje está aposentado? Estou aposentado. Estou aguardando. Como delegado? Estou de férias prêmio, estava de férias prêmio, agora afastado, mas já completei o período e não retorno mais à polícia mais não. Eu já só praticamente aguardando algumas publicações para que realmente a gente se considere aposentado. Pois é, o senhor mesmo disse aí, nunca venceu uma eleição para nenhum cargo, nunca foi vereador, nunca teve um mandato eletivo, Exato. né? E por que agora essa pretensão de ser prefeito de Caratinga? O que passou pela cabeça do senhor? Em princípio, veio de um convite
em tese do deputado Misael Varela e do seu pai, suplente senador, Lael Varela, e eles nos convidaram para assumir a presidência do Democratas. Sim. E nós até relutamos em não aceitar, né? Porque o nosso objetivo até então não era sequer assumir a presidência de qualquer partido político que fosse. Mas eles acreditaram que era necessário e o momento era oportuno para isso. E depois veio o convite para lançar a pré-candidatura. E qual foi o que me despertou, na verdade, o interesse em aceitar o convite deles e para ser pré-candidato e, obviamente, a partir do registro da candidatura, candidato a prefeito de Caratinga. É entender que nós precisamos de mudar o direcionamento político-administrativo em Caratinga. Em que sentido? Em todos os sentidos e principalmente no sentido de a maneira nova e eficiente de fazer política. Eu acho que o modelo arcaico de fazer política, como eu disse anteriormente, que o Democratas trouxe isso agora, né, nesse novo momento político, ele nos fez entender o quê? O momento é esse. Eu acho que nós precisamos de ter governos mais direcionados, né, às causas sociais, fortalecimento da saúde, um governo que esteja mais aberto ao diálogo, um governo que não imponha aquilo que ele entende ser necessário para a população como sendo só um interesse dele. Eu acho que tem de ouvir primeiro as camadas sociais, olhar as pessoas da maneira como elas precisam ser enxergadas, né? Onde há necessidade de um maior investimento, acho que tem de haver esse investimento. Nós não podemos simplesmente chegar em uma comunidade e querer entregar para essa comunidade aquilo que nós, como políticos, entendemos que seja necessário para ela. Nós temos de ouvir essa população, essa comunidade, e ela que vai nos dizer aquilo que é interessante fazer para que eles sintam realmente atendidos e tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E isso, no meu modo de entender, foi o grande fator que nos fez impulsionar para isso. E outra, eu acho que falta hoje a questão de ser justo na maneira de administrar. E a população, ela já está, acho que não é só Caratinga, de todo o Brasil, ela está cansada disso, de engolir aquilo que ela não poderia engolir de forma alguma, né? Ela tem de indicar aquilo que nós precisamos de fazer. Certo, o senhor certamente tem andado aí pelo município, né? Quais são as maiores carências que o senhor tem observado aí na zona rural, na zona periférica de Caratinga? Olha, por áreas. Na zona rural, por exemplo, Caratinga é uma cidade, é um município totalmente ou praticamente agropecuário, né? E principalmente na agricultura. A grande força da economia está lá. Está na agricultura, com a produção de café, pequenos produtores de frutas, de verduras, e às vezes leite também. E a gente tem verificado o seguinte, falta a eles, acho que o principal de tudo que eles querem, que a condição de trafegabilidade, de poder escoar a produção dele para trazer até a cidade, trazer até o Ceasa. Estradas, isso, estradas e depois de tudo, uma saúde de qualidade, né? Direcionar esses programas de saúde mais para a zona rural, para que as pessoas realmente que tenham menos condições, menos acessibilidade ao município, à zona urbana, e que esse tratamento, essa condição de governabilidade, ela chega até essas pessoas. E a gente percebe que o grande reclame delas é esse, a falta de aproximação, de proximidade dos governantes com eles. A grande queixa é essa. Mas nós temos hoje, me parece, eu vi um dado outro dia, me parece que quase 80% da população está concentrada aqui na cidade. Exato. Né? E o senhor identifica também como as grandes carências aqui, problema de urbanização e saúde? Também seria Eu acho que é o principal hoje, né? E a gente verifica ainda em Caratinga, um município de médio porte, né? Onde ainda a gente encontra grande parte, né, das comunidades ainda sem uma rede de esgoto, né, apropriada, sem ruas adequadas para que as pessoas realmente circulem. Nós temos lá na comunidade de Santa Isabel ruas em que nós não temos, comumente conhecida por alta antena, tem ruas lá que só tem um nome. Nós não se consegue andar nem de bicicleta nessas ruas, não tem passagem para isso. E nós verificamos o seguinte, há necessidade de se trabalhar para que esse êxodo rural ele seja diminuído ou praticamente dirimido de Caratinga hoje.
Tem que trabalhar para quê? Dar uma condição melhor para o homem do campo, para que realmente ele tenha condições de ali trabalhar, de sustentar e esqueça de vir para a cidade. Vindo para a cidade, ele chega aqui sem emprego, né? Fica esperando só a época praticamente da apanha de café, uma vez por ano, e o resto do ano aí os filhos, né, ficam soltos para ruas aí, expostos à criminalidade, né? E em cima disso a gente percebe o seguinte: algumas pessoas dizem que há necessidade de construção de mais cadeia. Nós não precisamos de cadeia. Eu acho que nós precisamos hoje de uma educação de qualidade, né, de projetos e programas sociais que façam com que as pessoas tenham emprego, que tenham uma assistência de qualidade melhor, uma saúde melhor, e que nós façamos um trabalho preventivo, principalmente com os conselhos tutelares, né, de trabalhar com essas crianças aí, ainda com tenra idade, que acabam se envolvendo na vida do crime por não ter um acompanhamento mais adequado. A família tem de sair para trabalhar, as crianças ficam soltas pelas ruas sem ter o que fazer, e aí são facilmente arrebanhadas pelo crime. E nós temos de trabalhar nesse sentido e dar condição de emprego para as pessoas. O senhor também conhece muito bem essa área de segurança pública, né? O senhor acha que o município tem como contribuir para melhorar esse quadro, que é o quadro hoje, igual o senhor está dizendo aí, de violência, de jovens ainda, crianças, adolescentes envolvidos, principalmente com o tráfico de drogas? Demais da conta. Eu acho que é uma parceria efetiva. Enquanto delegado de comarca, depois como delegado regional, nós fizemos algumas parcerias com os municípios e ela é importantíssima. Por quê? Convênios com as polícias civis e polícias militares, convênios com entidades que tenham realmente o interesse, tenham a vontade de realmente evitar que esses jovens adentrem no mundo do crime. No sentido de que montarmos esses programas sociais e que tenha-se com constância, um acesso muito mais estreito com essas pessoas, que às vezes falta a elas condição. Condição para que elas não migrem para a criminalidade, né? E acho que se dar a elas essa condição, nós teremos essa criminalidade diminuída, com certeza, e o município tem sim condições absolutas de ser um parceiro presente nessa área. E uma outra coisa, doutor Wellington, que a gente sempre, quando fala de Caratinga, da questão econômica, igual o senhor falou aí que, né, é um município em que a sua grande força é a agricultura, a pecuária. Sempre se fala de que Caratinga precisa partir para uma industrialização, né? O senhor entende dessa maneira também? E como seria isso? Qual seria a possibilidade do município nesse setor? Eu entendo que tem de ser uma causa muito bem estudada, muito bem compreendida, porque sabe-se que Caratinga não tem tendência, não tem vocação para grandes indústrias, apesar de estar ali às margens da 116 ou cortada pela 116, que é uma das rodovias mais importantes do país. E também pela rodovia lá que leva aí ao Vale do Aço. Nós temos ali um grande território. Ali, né? Exatamente. Então, assim, nós temos de entender o que é necessário, o que será importante trazer para Caratinga. E a gente acredita que sim, nós temos condições disso e trazer pequenas indústrias, né? E um exemplo de pequena indústria que pode ser trazida para Caratinga e funcionar até nos próprios bairros são as empresas de fabricação de roupas íntimas, né? De calcinhas, de sutiãs, de pijamas, de cuecas, de fraldas descartáveis, confecções em geral. E, então, assim, entender isso, são pequenas empresas que gerarão emprego em quantidade bem maior do que nós teríamos aí as tentativas de imediato trazer indústrias de grande porte para Caratinga. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? E de repente se perder no caminho. Então, e a vantagem é que o município não fica dependente de uma única grande empresa. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma cidade chamada Carmópolis de Minas, uma cidade que deve ser mais ou menos menos de um quarto do tamanho de Caratinga em tamanho de extensão territorial. Sim. E de população. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, lá se instalou uma indústria de fabricação de esses pratos para marmitex, copos plásticos, em uma cidade de 15 mil habitantes no máximo. Hoje ela gera em torno aí de 1.500 empregos, né? É uma possibilidade de se estudar isso. Não é uma empresa absurda como uma Useminos, uma Belgo Mineiro, uma Mannesmann, né? Uma CSN, mas é uma indústria assim, que vai de porte médio e que é possível de se instalar em Caratinga. E para isso o município tem que dar incentivo, isenção de impostos, a cessão de espaço, de território para que as indústrias sejam atraídas para cá.
Eu acredito que se nós tivermos esse diálogo, essa proximidade muito grande e expor a essas pessoas interessadas em trazer para Caratinga esse tipo de indústria, eu acho que nós teremos grande sucesso na elaboração desse projeto. Doutor Wellington, a gente sempre ouve reclamações, principalmente de quem está administrando, né? Outro dia a gente entrevistou aqui o prefeito Marco Antônio, falando das dificuldades orçamentárias, né? Quem ainda não administra imagina que pode fazer muitas coisas, mas na hora que vê lá, né, tudo preto no branco, na ponta do lápis, sente realmente a dificuldade. O senhor tem estudado o orçamento do município e tem estudado o que é possível fazer para buscar alternativas de arrecadação e uma melhor aplicação desses recursos? Certo. A partir do momento em que nós realmente nos decidimos a lançar a pré-candidatura, nós começamos a fazer esses levantamentos e o que a gente percebeu, não é só no município de Caratinga, na grande maioria dos municípios, principalmente circunvizinhos ao nosso, a má gestão do dinheiro público, né? A utilização de forma inadequada. De que modo? Não adianta, por exemplo, vou te citar aqui, na área de saúde, por exemplo, a saúde de Caratinga ela é direcionada de uma gestão plena, em que o município escolhe qual a entidade médica em que vai fazer o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Eles fazem os atendimentos, fazem os encaminhamentos posteriormente à prefeitura, a prefeitura faz o encaminhamento à União e o dinheiro vem para a prefeitura e ela faz o repasse para a entidade que ela escolheu para ser a prestadora de serviço junto ao Sistema Único de Saúde. E a gente entendeu nesse período, e acompanhando aí as circunstâncias todas, o exemplo do hospital de Caratinga. Certo, Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora. Nós temos hoje aí um hospital praticamente falido, apesar de não ser de responsabilidade do município, mas há uma parceria muito grande do município nos atendimentos ali. Todos os atendimentos pelo SUS são realizados, em Caratinga são realizados, certo. Até então eram realizados pelo hospital. E ali grandes reclames, o médico não está recebendo, o médico há 9 meses sem receber, o hospital com a dívida, segundo informações, né, não posso te dizer com clareza, com mais de 25 milhões de dívidas, né? E eu acho que tem de ser uma gestão bem firme, uma gestão de enxugamento. E aí, para você ter ideia, nesse hospital, nós temos em Carangola, por exemplo, um hospital lá que tem 1,8 funcionários por leito no hospital de Carangola. Em Caratinga, no hospital de Caratinga, nós temos cerca de 4,3 funcionários por leito. Então, era para você ver a desproporcionalidade. Então, você entende que há um problema aí claro de gestão. Com certeza, com certeza. Eu acho que é só pegar esse exemplo clássico de Carangola. Trabalhei em Carangola e hoje, para você ter ideia, atendimentos que não são feitos, não tem como ser feitos em Caratinga, estão sendo feitos em Carangola. Exato. Né? Estão sendo feitos em Bom Jesus do Galho. E, poxa, será que a cidade do porte de Caratinga, não que Bom Jesus do Galho a gente tem, mas como é que você entende isso? Realmente é uma cidade menor, é um município Os menor, recursos são menores, né? Então tudo isso, obviamente, é que os recursos são maiores, mas as despesas são maiores também. Eu acho que há necessidade de fazer um enxugamento da máquina administrativa também, né? Exatamente, do município, do próprio município. O que você acha que pode ser cortado ali? Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que alguns cargos comissionados, né? Há necessidade de você entender que para que se contrate pessoas nesses cargos comissionados, tem de ser pessoas que vão desenvolver as funções estritamente necessárias para a manutenção, para o caminhamento da máquina administrativa do município, não por questões políticas ou eleitoreiras. Para acomodar alguém que nos apoiou na política. Então nós temos de acabar. Isso é muito comum. Nós temos de acabar com isso. Eu acho que nós temos de entender o seguinte. Para contratar alguém, nós temos de ter necessidade de que realmente o serviço que essa pessoa, para a qual ela foi contratada, realmente vai ser desenvolvido. Valorização do servidor público. Eu não consigo entender se você tem vários funcionários que sabem fazer ou desenvolver várias funções dentro da máquina administrativa, que você vai lá fora e contrate alguém que não tem o mínimo conhecimento de como funciona aquilo ali. Para chefiar aquela pessoa ou aquela equipe que conhece tudo que o outro deveria conhecer para chefiar. Valorizar esse servidor no seguinte sentido, dar incentivo a esse servidor. Olha, por que ao invés de eu pagar 7, 8 mil reais a um outro que não sabe
desenvolver nada naquela função se eu posso muito bem aumentar a gratificação ou através de um projeto. Mediante o aumento de produtividade do servidor. Exatamente, exato. Outra coisa, eu acho que nós temos de ter aí também a informatização do município, principalmente na área de saúde, para nós acabarmos com aquela situação de que as pessoas vão lá buscar uma consulta médica e marcam um exame médico daqui para 5, 6 meses e alguém vai lá e consegue marcar essa consulta. Consegue furar a fila? Furar a fila e marcar para ontem. Né? Então nós temos de acabar informatizando. Isso é o quê? Isso é influência política? Com certeza. E outra, eu entendo, não é o defeito do governo atual, de governos passados também. Nesse sentido, acho que você tem de organizar a casa. Organizando a casa, você vai ter consciência de onde está ocorrendo os problemas com maior facilidade. A partir do momento que a casa está toda desarrumada, você não consegue detectar os problemas. Então tem de organizar primeiro, e isso é necessidade de se fazer logo no primeiro dia de governo, para que as pessoas realmente tenham consciência de que nós precisamos de tomar esse direcionamento. E aí sim, eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma gestão muito melhor do que nós já tivemos e estamos tendo. Bom, se o senhor vai cortar cargo comissionado, se o senhor não vai permitir furar a fila da consulta, o que é que vai sobrar para o vereador, hein? O vereador... Como é que vai ser esse contato aí com os vereadores? O vereador, o papel do vereador, ele é o papel de fiscalizar, né? Fiscalizar o Poder Executivo, né? Ou evitar que ocorram deslizes, né? Ocorram desvios, né? De finalidade. E nada impede que o vereador, principalmente na cidade do Porto de Caratinga, que a população não tenha acesso a ele. A população pode sim, eu vou te dar um exemplo clássico disso. Hoje, às vezes, ocorre a situação de que o vereador, e isso eu te falo por pessoas que comentam com a gente, eu vou lá marcar uma consulta, eu não consigo. O vereador X ou Y, ele vai lá e consegue marcar para ontem a consulta, então está tendo um tratamento desigual para com as pessoas. Isso vai ser possível do vereador fazer sim. Olha, se o cidadão ele não pode deixar o seu horário de trabalho, ele não pode deixar a criança em casa para ir até a policlínica ou algum setor da saúde para marcar uma consulta, um exame, ele pode se utilizar do vereador, sim, para encaminhar como um cidadão. Exatamente, mas não sem favorecimento. Sem favorecimento. Eu acho que aí sim é o grande fator de igualdade que nós precisamos de ter, sem desmerecer o trabalho do vereador. Claro, e legislar também, que eu acho que o município está muito carente hoje de legislações que vão dar um ordenamento, um direcionamento correto para que o prefeito tenha condições de governabilidade da maneira que a população precisa. Bom, nós vamos chegando ao nosso final. Doutor Wellington, obrigado aqui pela presença. Espero que o senhor volte aqui numa oportunidade mais adiante, já como candidato mesmo a prefeito, em plena campanha, para a gente conversar de novo. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço a população, os telespectadores do seu programa, e dizer a eles que nós viemos para a política porque acreditamos que temos muito a oferecer. Eu ainda me sinto um jovem, aos 53 anos, quase 54, me sinto um jovem, e eu acho que eu tenho muito a oferecer. E eu não poderia, de forma alguma, morando aqui em Caratinga, me considerando um cidadão caratinguense, como realmente de fato sou, de não dar essa contribuição para a população, de perceber as coisas acontecendo e eu só reclamando. Então eu passei do polo de reclamador para alguém que está oferecendo os seus préstimos, os seus serviços, né, a sua vida à disposição, não só da política, mas da população caratinguense, para que a gente realmente seja esse canal de acesso, de melhoria que a população tanto precisa. Bom, o painel político vai ficando por aqui. Nós vamos encerrar esse período de pré-campanha agora, vamos ouvir todos os pré-candidatos. Ouvimos hoje o doutor Wellington e me parece que faltam mais um ou dois aí para a gente encerrar essa série. E depois, no decorrer da campanha para a eleição de prefeito, nós voltamos a conversar com os candidatos já efetivamente registrados e os seus respectivos candidatos a vice-prefeito. O nosso programa vai ficando por aqui, nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.